O deputado federal e o deputado estadual são parlamentares eleitos pelo povo para representar os interesses da população. Mas você sabe exatamente o que cada um faz e qual a diferença entre eles? Nesse vídeo eu vou te explicar as funções desses deputados, o que é a Câmara dos Deputados, como funciona o trabalho legislativo e por que é tão importante entender quem são essas pessoas que tomam decisões que afetam diretamente a sua vida. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu tracei a meta audaciosa de chegar a 1 milhão de inscritos. E você pode fazer parte dessa comunidade que está crescendo e transformando a vida através do conhecimento do direito. A sua inscrição me ajuda muito a continuar levando informação para cada vez mais pessoas. E se você quer construir a base do direito de um jeito simples e descomplicado, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Já são mais de 10 mil pessoas que transformaram a sua relação com o direito através dos meus cursos e livros, e hoje essas pessoas caminham com muito mais segurança e confiança porque dominam os pilares do direito. Vamos começar entendendo quem são os deputados federais. O deputado federal é eleito para representar o povo de um estado específico na Câmara dos Deputados, que fica em Brasília. A Câmara dos Deputados é uma das casas do Congresso Nacional, junto com o Senado Federal. Enquanto o Senado tem 81 senadores, a Câmara tem 513 deputados federais. Cada estado elege um número de deputados proporcional à sua população. São Paulo, por ser o estado mais populoso, elege 70 deputados federais, enquanto estados menores, como Roraima ou Acre, elegem apenas 8 deputados cada. Essa proporção garante que estados com mais habitantes tenham mais vozes na Câmara. Enquanto a Câmara representa o povo brasileiro de forma proporcional, o Senado representa os estados e o Distrito Federal de forma igualitária. Isso significa que cada estado, não importa se é São Paulo com seus milhões de habitantes ou Roraima com uma população bem menor, cada estado tem exatamente o mesmo número de senadores. 3 senadores por estado. Essa representação igualitária de senadores garante que os estados menores não sejam completamente dominados pelos maiores nas decisões nacionais. Ou seja, deputados são eleitos de forma proporcional à população de cada estado, enquanto senadores são eleitos de forma igualitária. 3 senadores para cada estado. Certo. E o que faz um deputado federal? A principal função do deputado federal é criar, discutir e votar leis que valem para todo o Brasil. Por exemplo, se o governo quer aumentar um imposto federal, ele precisa enviar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, onde os deputados vão debater e votar se aprovam ou não essa mudança. Se você trabalha com carteira assinada, a lei que garante os seus direitos trabalhistas foi aprovada por deputados federais. Se você paga imposto de renda, a legislação que define quanto você deve pagar passou pela análise e votação desses parlamentares. Além de criar leis, os deputados federais têm o poder de fiscalizar o governo federal. Eles podem convocar ministros de Estado para dar explicações, podem investigar denúncias de corrupção através de CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito, e podem até mesmo aprovar ou rejeitar medidas provisórias que o presidente da República edita. Por exemplo, se o presidente edita uma medida provisória sobre saúde pública, os deputados vão analisar se concordam com aquela decisão, ou se vão modificá-la ou mesmo rejeitá-la. A Câmara dos Deputados também tem papel fundamental no orçamento do país. É lá que se decide como o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos será distribuído entre educação, saúde, segurança, infraestrutura
e todas as outras áreas. Se um hospital público da sua cidade recebe verbas federais, isso passou pela aprovação dos deputados federais. Se uma estrada é construída com recursos da União, foi porque os deputados autorizaram esse gasto no orçamento. Agora vamos falar dos deputados estaduais. Diferente dos deputados federais, os deputados estaduais são eleitos para atuar nas Assembleias Legislativas dos Estados. Cada estado tem a sua própria Assembleia Legislativa, que funciona como a Câmara dos Deputados, mas em nível estadual. O número de deputados estaduais varia de estado para estado, mas sempre é proporcional à população. A função principal do deputado estadual é criar, discutir e votar leis que valem apenas dentro do seu território, do seu estado. Por exemplo, se o governo do seu estado quer criar uma nova taxa sobre veículos, quem vai debater e votar isso são os deputados estaduais. Se existe uma proposta de mudança no sistema de ensino público estadual, são os deputados estaduais que vão analisar e decidir. Imagine que você more em Minas Gerais e o governador queira alterar regras sobre o ICMS, que é um imposto estadual. Quem vai votar essa proposta são os deputados estaduais mineiros. E não os deputados federais. Os deputados estaduais também fiscalizam o governo do estado e os gastos públicos estaduais. Eles aprovam o orçamento estadual, decidindo quanto será investido em hospitais estaduais, escolas estaduais, polícia militar, bombeiros e outras áreas de responsabilidade do estado. Saiba que a segurança pública da sua cidade, que depende da polícia militar, tem um orçamento que foi aprovado pelos deputados estaduais. Se você usa o transporte público metropolitano, as verbas estaduais, para isso, passaram pela análise dos deputados estaduais. Tanto os deputados federais quanto os estaduais trabalham em comissões temáticas. Existem comissões de educação, de saúde, de segurança, de direitos humanos, entre outras. Essas comissões analisam os projetos de lei antes de irem para a votação em plenário. Um projeto sobre meio ambiente, por exemplo, passa primeiro pela Comissão de Meio Ambiente, onde deputados especializados ou interessados no tema vão estudar a proposta com mais profundidade. Outro ponto importante é que os deputados podem apresentar emendas ao orçamento. Isso significa que eles podem destinar recursos para obras ou projetos específicos em suas regiões. Se uma cidade pequena conseguiu verba para reformar uma praça ou construir um posto de saúde, pode ter sido por meio de uma emenda parlamentar de um deputado. É fundamental entender que os deputados são escolhidos por você através do voto. Eles estão lá para te representar, para levar as suas demandas e defender os seus interesses. Por isso, conhecer o trabalho deles e acompanhar o que estão fazendo é um direito e também uma responsabilidade de todo cidadão. Quando você não conhece o que os deputados fazem, fica mais difícil cobrar resultados e mais fácil ser enganado por promessas vazias. Compreender essas funções te dá poder de participação política. Você deixa de ser meramente um espectador passivo e passa a ser alguém que entende os mecanismos do poder e que pode exigir transparência e responsabilidade. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Sabe, muita gente acha que entender o direito é algo complicado demais, que só quem nasceu com um talento especial consegue. Mas isso não é verdade. Aprender não depende de nenhum dom mágico, e sim de vontade e de ter acesso à informação certa. Se você sente dificuldade, não é porque você não tem capacidade, e sim é porque faltou alguém para te ensinar a base de um jeito claro e acessível. Eu mesma já passei por isso quando eu comecei. Eu também me sentia perdida, eu achava tudo confuso e eu não enxergava a lógica por trás das coisas. Mas quando eu entendi os fundamentos, quando eu descobri os temas essenciais que formam a base de tudo, tudo mudou. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você agora. Você já se sentiu travado ao tentar entender uma notícia jurídica, ao ler uma lei, ou ao ouvir termos que parece que todo mundo entende menos você? Você já teve aquela sensação de que você está sempre um passo atrás, tentando acompanhar sem conseguir? Isso não é culpa sua.
O sistema não ensina o direito de forma fácil de entender, de forma acessível. As faculdades muitas vezes jogam um monte de informação sem explicar a estrutura, a lógica que conecta tudo. E aí você fica perdido. Mas existe um caminho diferente. Quando você domina a base do direito, as coisas começam a fazer sentido. Você para de decorar e começa a entender. Você ganha clareza, segurança e passa a enxergar o todo. O curso Primeiros Passos no Direito foi criado exatamente para isso, para te dar essa base sólida de um jeito fácil, direto e humano. Não importa se você está começando agora, se você nunca estudou o direito antes, se você acha que não tem cabeça para isso. Você tem sim, você só precisava de alguém que te mostrasse o caminho certo. E tem mais, você pode experimentar sem risco. O curso tem garantia de 7 dias. Você entra, testa, vê se é realmente o que você precisa e se não for, você pede o seu dinheiro de volta, sem burocracia. Então não tem desculpa para não tentar. O link está na descrição do vídeo. Mas olha, se agora ainda não é o momento certo para você entrar no curso, pelo motivo que for, tá tudo bem também. O curso é o caminho mais rápido, mas você também pode continuar aprendendo aqui no canal. Se você assistir alguns vídeos por dia, todos os dias, em pouco tempo você vai perceber uma grande evolução. E sabe por que é tão importante que você aprenda o direito? Porque conhecimento é poder. Existem pessoas e grupos que não querem que você saiba os seus direitos, porque quando você sabe, você não é mais manipulado, você passa a questionar, a exigir, a se defender. Então aprenda pelo seu próprio bem, pela sua proteção, pela sua liberdade. Agora eu quero te fazer um convite. Eu preparei uma lista de vídeos gratuitos que vão te ajudar muito nessa jornada. Clica ali e aproveita. Assiste pelo menos mais um vídeo hoje. Cada vídeo é um passo a mais na sua evolução. Até!